Saudações, Croton, é a nossa turma de metodologia científica. Nós terminamos na última aula a unidade 1, seção 2, né? Nós terminamos o senso comum e agora nessa aula nós vamos ver o senso filosófico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, tá? É relativamente simples, é extremamente teórico, mas que vocês vão gostar, tá bom? Como a nossa semana é semana ímpar, eu vou ver como é que a gente vai fazer. Se eu vou adiantando as aulas, se eu toda semana publico, tá bom? Vamos ver. Eu vou sempre entrar em contato com a Vanessa para ela depois compartilhar os recados, tá bom? Então vamos lá. Unidade 1, só falta essas duas unidades, que é a unidade 1, seção 3 e a unidade 1, seção 4. A partir da próxima aula já entramos na seção 2. Conhecimento filosófico. O objeto da filosofia são realidades mediadas que ultrapassam o limite da experimentação. Não há experimentação. Não existe pesquisa empírica. Existe pesquisa filosófica. O que seria isso? Uma pesquisa de pensamento, de dedução. Não há soluções para um grande número de questões, mas habilita o ser humano a ver melhor o sentido da vida concreta. Procura compreender a realidade em seu contexto mais universal, como nós poderíamos falar, um contexto holístico, aquele que ele simplesmente vê tudo aquilo que envolve o ser humano e todos os objetos de conhecimento do ser humano. Razão pura para questionar problemas humanos e é um contínuo questionar a si mesmo e a sociedade, não é algo acabado, ou seja, para que eu preciso disso? Qual é o sentido que isso fará na minha vida? Então, como vocês vão fazer? Vocês vão precisar fazer um TCC e provavelmente vocês têm interesse em continuar a estudar como uma especialização, até mesmo um próprio mestrado ou um doutorado, ir a congressos, pesquisar novas formas exatamente da profissão de vocês. O conhecimento filosófico vai fazer com que vocês tenham essa curiosidade. E vamos lá. Professor, o que é conhecimento filosófico? E aí ele, professor, né, bem caracterizado, aqui está uma caricatura, tem por origem a capacidade de reflexão do homem. Como dizia Shakespeare, ser ou não ser? Eis a questão. Tá? É claro que Shakespeare foi buscar lá nos filósofos clássicos que eles diziam, sou ou não sou? A atitude filosófica requer tomar distância das coisas para analisá-las como se fosse da primeira vez que as estivesse observando. Você pode achar estranha essa atitude de tomar distância das coisas ou lançar sobre elas um olhar novo. Como seria possível? Analisar as coisas sob o ponto de vista filosófico requer um método, uma forma, um jeito que, como você já deve ter observado, é bem diferente do senso comum. Se o senso comum aceita as verdades instituídas, porque sempre foi assim, ou porque sempre se ouviu dizer que é assim, a filosofia indaga os motivos de ser assim. Indaga os motivos das pessoas aceitarem o que está instituído, indaga o próprio instituído. Essa atitude filosófica de indagação é também uma atitude crítica frente à realidade, às coisas, aos fenômenos, às verdades, à forma de se fazer responder aos dilemas e às questões do cotidiano. Podemos observar que encontramos nesse caminho o sentido da filosofia, do conhecimento filosófico. É claro que a filosofia ela tem uma linha de tempo, ela tem uma linha histórica. No começo, nós falamos dos pré-socráticos. Antes de Sócrates haviam os pré-socráticos. E antes dos pré-socráticos haviam os filósofos que tudo para eles explicavam a vida, explicavam os fenômenos da vida, explicavam o ser humano, explicavam a cosmologia, eles explicavam por meio de mitos, monstros. Medusa, aquela deusa que tinha a cabeça cheia de serpentes, porque eles não tinham outra maneira de explicar. Depois disso vieram os filósofos pré-socráticos, que eles tomaram a seguinte decisão: espera lá,
Vamos explicar agora tudo por meio de monstros? Vamos explicar tudo por meio de seres irreais? Não. Vamos começar a explicar realmente a nossa realidade. Aí depois era um comecinho da filosofia, o primeiro filósofo chamava-se Tales de Mileto, e aí depois realmente a partir de Sócrates que vem Aristóteles, vem Platão, vem outros filósofos que realmente nós podemos realmente instituir a filosofia, exatamente como ela é hoje. Esse vídeo, O Mito da Caverna de Platão, ele fala muito do conhecimento. Engraçado, eu falo muito engraçado, tem um jeito de expressão, que o mito da caverna do Platão são aquelas pessoas que não têm visão crítica. Elas aceitam qualquer coisa como ela é e não perguntam por quê. Então, o mito da caverna de Platão são aquelas pessoas que aceitam e muitas não veem sentido, só que elas aceitam. Elas não procuram ver realmente o sentido. Não adianta eu chegar para um trabalhador, por exemplo, na engenharia civil, e falar, olha, você tem que usar capacete. Ele vai colocar capacete porque vão mandar ele colocar capacete. O técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho vai obrigá-lo a colocar o capacete. Mas ele precisa ir mais a fundo. Por que eu preciso usar o capacete? Quais são os danos futuros que eu possa ter se eu não usar esse capacete? Então é isso, o mito da caverna de Platão é um conhecimento filosófico imprescindível para quem faz uma graduação. E aí vem a reflexão filosófica, não deve ser vista como privilégio de filósofos profissionais ou de especialistas, uma vez que todos devem exercitar essa habilidade. Como eu disse, da questão do profissional de engenharia civil. Quanto mais se pratica, mais o indivíduo se tornará hábil para identificar o oculto, que está além da aparência dos fenômenos. O contrário também é verdadeiro, ou seja, quanto menos se exercitar a reflexão, menos condições o indivíduo terá de observar para além das aparências dos fenômenos. O exemplo disso está em aceitar sem questionar nem refletir sobre as verdades impostas. O que você pensa que sejam elas? Se você respondeu que são aquelas afirmações que ouvimos muitas vezes sem que se justifique, respondeu corretamente. As afirmações tal como todos têm igual oportunidade na sociedade não refletem as reais condições de acesso às oportunidades. Não revela a desigualdade social, não revela a ideologia presente nos discursos, não revela que as condições de exploração requerem a existência de explorados. Portanto, não revela aspectos que somente por meio da indagação, do questionamento, da busca do que está além do aparente, podem ser revelados. O conhecimento filosófico é imprescindível em qualquer área de atuação, já que a filosofia não é mera elucubração sem objetivo. O ideal é que a reflexão filosófica se reflita nas práticas desenvolvidas pelo indivíduo, com vistas ao que represente o bem comum, portanto, com a ética necessária. Nós temos aqui dois grandes filósofos, Leandro Carnal e Luiz Felipe Pondé, que são inclusive filósofos celebridades, eles são professores, um é professor da Unicamp, ainda atuante, e o outro é professor da USP, ainda atuante. Então, eles fazem muitas palestras para levar o conhecimento que eles conseguiram, tá? Dos anos de vida que eles têm, como na docência acadêmica, eles levam isso para o público leigo. E aí, esse vídeo, Conhece a Ti Mesmo, do Leandro Carnal, e outro vídeo, O Conhecimento Produz Arrogância. Aliás, qualquer coisa produz arrogância. Você que tem que fazer a medida dela, né? Muito interessante. Eu aconselho vocês a verem esses dois. São pequenos vídeos, tá? O método científico difere do método filosófico. Enquanto o primeiro está fundamentado na experimentação, conceito a ser melhor explicado na próxima sessão, que é a sessão 4, o segundo é o método filosófico,
usa o método racional, no qual prevalece a dedução, prescindindo da experimentação e utilizando-se somente da lógica. Aqui também fica expressa a diferença em relação ao objetivo, pois o conhecimento científico visa descobrir as relações de causa e efeito entre os componentes dos fenômenos, enquanto o conhecimento filosófico questiona, inclusive, as conclusões da ciência, em busca da indagação mais amplas que perpassam o espírito humano. Antes de iniciarmos a web aula, convém retomarmos alguns conceitos trabalhados anteriormente. Vamos lá. Existem diferentes tipos de conhecimento. Conhecimento construídos pelos indivíduos para darem respostas a diferentes questões. Epistemologia é a ciência que estuda o conhecimento. Que o conhecimento filosófico é um importante aliado no desenvolvimento de atitudes que visam romper com práticas tradicionais e que já não correspondem com as necessidades demonstradas pela atualidade, buscando revelar o que está por trás dessas práticas e a verdade por meio da razão e da lógica. E o senso comum é um tipo de conhecimento que não se preocupa com a demonstração e a verdade nos seus enunciados. Ele é superficial e sem compromisso com o método. Então, a partir de um senso comum, de uma curiosidade, eu posso perpassar o conhecimento filosófico até chegar no conhecimento científico. Tá? Conhecimento de mundo é algo que todos possuem, não importa a idade, a origem ou o nível de sabedoria científica. As pessoas evoluem seu entendimento sobre a realidade e o papel dos educadores nesse processo. O papel dos educadores nesse processo é compreender e reconhecer a multiplicidade de conhecimentos que existem. Então, nós temos o senso popular, o senso comum, ou o senso prático, ou o bom senso, ou o senso crítico, o filosófico, conhecimento que busca a origem, e o científico, que se esforça para explicar o funcionamento da natureza através das relações. Tá? Então, senso popular. Deus pode até ajudar quem cedo madruga, mas o que os olhos não veem, o coração sente. O senso popular é o conhecimento espontâneo, é a primeira compreensão do mundo que surge como herança do grupo social que pertencemos. Aquela sabedoria das avós, dos bisavós, aquela sabedoria familiar. Eles muitas vezes não há ali a comprovação científica, mas ali existe verdade. Então vamos lá. É necessário que cada ser humano que pensa tenha a possibilidade de participar com toda a lucidez dos grandes problemas científicos de sua época. É somente quando cumpre essa importante missão é que a ciência adquire, do ponto de vista social, o direito de existir. Einstein era muito humanista. Ele pensava muito no ser humano. Ele era um homem que, depois que, com todas as descobertas que ele fez dos átomos, e assim acabaram fabricando a bomba atômica, ele ficou um homem muito triste, porque ele não queria que a ciência, inclusive dele, transtornasse a vida humana, fizesse tantas mortes, tantas tragédias. Aí tem aqui uma frase dele: não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Isso é muito interessante. Isso, inclusive, é até uma frase filosófica, né? Mais até do que científica. Agora vamos estudar o conhecimento científico e o método científico como orientador das escolhas profissionais. Claro que existem outros tipos de interpretação, entretanto, preferimos nos ater naqueles considerados como fundamentais para que você possa estabelecer práticas profissionais mais equilibradas e adequadas. Ele gostou da ideia, mas identificou a falta de informações a respeito para que pudesse colocar no projeto, bem como executar posteriormente. Por se tratar de água potável para consumo dos moradores, o que significa uma séria questão relacionada à saúde. Gustavo sabia que deveria procurar orientação a respeito a fim de estabelecer um método científico para investigar se aquilo era possível e, em caso positivo, como poderia ser realizado. Este experimento de Gustavo, ele está todo calcado na prática, no ensino prático do nosso livro didático. Por favor, não se esqueçam de ler cada capítulo, cada seção do livro didático.
não se atenham só, única e exclusivamente, aos slides das aulas, por favor. Um aspecto que merece destaque é por se tratar de uma questão de saúde. Gustavo não poderia se basear em vivências somente com erros e acertos para solucionar este desafio. Isto porque, por vivências anteriores, como membro de conselho da Associação de Moradores do bairro onde mora, Gustavo já havia errado e acertado muitas vezes por falta de conhecimento, e apostado somente em sua intuição e vivência. O desafio que Gustavo enfrentará nesta sessão é de como resolver a questão dos poços artesianos por meio do conhecimento científico. Olha, vocês vão entender bem mesmo este slide número 14 quando vocês lerem o método prático do livro didático, por favor, tá? Ao detectar um problema, o indivíduo pode agir com base no senso comum, sem base concreta, ou buscar os procedimentos científicos e pautar-se na demonstração e na prova para chegar ao resultado. O pensamento científico caracteriza-se pelo espírito de confiança na ciência. Com isso, fugirá de impressões superficiais, desconfiança sem fundamento ou intuição. O espírito científico requer uma vivência na qual o indivíduo estará desenvolvendo suas atividades com base em uma atitude racional, crítica, analítica, objetiva e indagadora. Nesse sentido, não basta saber o que é ter um espírito científico, mas se deve agir com vistas a tê-lo agregado em suas atitudes e comportamento. A ciência implica um tipo de conhecimento que não se baseia numa resposta superficial sobre as coisas e impressões vagas. A ciência tem um compromisso com a verdade, assim como a filosofia. Contudo, os métodos científicos são outros. A ciência é orientada pela demonstração, pela evidência e pela prova. Assim, jamais se pode afirmar que algo é científico se não respeitar esses pressupostos. O método científico possibilita ao indivíduo organizar os procedimentos para encontrar, descobrir a verdade por meio das etapas que o compõem. Essas etapas não se restringem ao ambiente fechado do laboratório, mas pode ser utilizada em todas as situações, inclusive aquelas de cunho profissional, que exigem condutas éticas e adequadas para que se encontre a verdade. Essa é interessante da questão de sair do laboratório. O cientista, não existe só o cientista de laboratório, existe a pesquisa de campo. E essa pesquisa, você vai ao local que você quer pesquisar. Se você quer fazer uma pesquisa antropológica sobre o modo de vida do ser humano, se você quiser fazer uma pesquisa sociológica, ou mesmo se você quiser fazer uma pesquisa prática, concreta, de equipamentos, de ferramentas profissionais que vocês têm o costume usual, tá? Então vamos lá. Confira o vídeo da entrevista com o teórico Marcelo Gleiser, que apresenta uma série de considerações sobre a importância da ciência para o mundo moderno. Marcelo Gleiser, estou apresentando eles para vocês. Ele é um grande cientista. E ele é um cientista sobre a questão do cosmos, do universo, das estrelas, do planeta, dos planetas. Então, tanto esses dois vídeos não são vídeos curtos que vocês vão. Ele tem vários, ele inclusive tem um canal no YouTube, que eu tenho certeza que a partir do momento que vocês conhecerem, vocês vão procurar outros vídeos e ele vai despertar curiosidade. Com certeza ele vai despertar curiosidade em vocês. Na primeira sessão, falamos que a ciência é um tipo de conhecimento que nasce a partir da evolução do modo de produção capitalista, requerendo para o seu desenvolvimento novas formas de interpretar os fenômenos com vistas à sua expansão. A ciência moderna nasce como uma alternativa para melhor compreender e dominar os fenômenos, especialmente os naturais, dando aos seres humanos a condição de se colocarem no centro de tudo. O movimento humanista ocorre na Europa no século XIV e representa uma ruptura com o pensamento teocêntrico, que é Deus é o centro do universo, predominante à época, sendo um dos movimentos que, dentro daquele contexto histórico, criava as condições para as transformações que ocorreram na sequência. Para a construção do pensamento científico moderno, houve condições ideais impulsionadas principalmente pelas transformações de caráter econômico que se operavam.
observe que para que o modo de produção capitalista se desenvolvesse e se consolidasse, era preciso que o conhecimento científico fosse o tipo de conhecimento que ofereceria as condições para que os indivíduos, especialmente os burgueses, pudessem explorar a natureza e dela extrair o máximo em um menor tempo, poupando esforços. É claro que nesse processo, não somente a natureza era explorada, os seres humanos também o eram, por serem as forças motrizes do processo. Então, aqui nós estamos falando de tudo um pouco. A partir do momento que o ser humano, que o homem, descobriu, criou a máquina a vapor, a força escrava dos escravos africanos começou a diminuir e já não era tão imprescindível. E é claro que depois tem outras questões éticas, né, e morais aí. Porém, observe que a perspectiva era conhecer como retirar o máximo de tudo, transformar isso em mercadoria, colocar essa mercadoria à venda, obtendo o máximo de lucro, o que leva à acumulação de capital. Lógica interessante e que deu muito certo, haja vista o estabelecimento desse modo de produção como dominante. Mas voltemos à questão da ciência nisso. Veja bem, no momento em que se inicia o desenvolvimento do pensamento científico moderno, há um interesse no domínio dos fenômenos naturais, e assim as ciências da natureza se estabelecem como as primeiras tendo objeto e método próprio, o método experimental. No momento histórico em que foi criado, o método científico necessitava de critérios rigorosos para que adquirisse credibilidade. Por isso, as observações acidentais e sem um plano não eram aceitas. Assim foi construído um modelo de análise da realidade que permitia, por meio do visível, do quantificável, do manipulável, determinar as relações e esclarecer as ocorrências da realidade. Por isso, o denominado método científico clássico segue passos, como um plano, de maneira a ter como resultado uma expressão confiável sobre o que se analisa. Uma breve história do método científico. É outro vídeo, tá? É um vídeo muito interessante que eu aconselho vocês a assistirem. Aliás, todos esses slides, eles fazem parte do conteúdo da nossa primeira avaliação. Se fosse preciso eleger o pai da ciência moderna, teria de ser Galileu Galilei. Galileu estabeleceu as bases da experimentação, sendo o método por ele estabelecido conhecido como indução experimental, pois é a partir da observação de casos particulares que é possível chegar a uma lei geral. A Terra é apenas um dos muitos planetas que giram em torno do Sol. A revolucionária tese desenvolvida pelo cientista italiano chocou a Igreja em sua época, mas ajudou a fundar a astronomia como ciência. Então, a Terra não é mais o centro do universo. A Terra, ela girava em torno do Sol. Tá? Não era tudo, não eram todos os planetas que giravam em torno da Terra. Quando conseguiu avançar no desenvolvimento do telescópio, criado na Holanda, ele fez observações curiosas. A Lua possuía uma superfície que lembrava mares, cheia de crateras. O Sol tinha manchas, Saturno era disforme, Júpiter era rodeada por 3 luas e a Via Láctea não era uma névoa, mas sim um aglomerado de estrelas. Ele viu ainda que Vênus tinha diferentes fases e com isso entendeu que poderia comprovar que o planeta girava em torno do Sol e não ao redor da Terra. Galileu instituiu no heliocentrismo, que define que o Sol está no centro do universo. O planeta Terra seria apenas um em meio a vários que giram em torno da estrela maior. É claro que hoje os nossos conhecimentos científicos já ultrapassaram Galileu Galilei, mas ele foi o primeiro que deu realmente um chute inicial para o grande conhecimento científico. Francis Bacon, contemporâneo de Galileu, também afirmava ser importante a observação e experimentação, reforçando o valor da experimentação. Francis Bacon, o pai do método indutivo, o método de Bacon exige que os cientistas façam observações, formem uma teoria para explicar o que foi observado e depois teste a validade de suas respostas a partir de experimentos. Roger Bacon é chamado de pai do empirismo, da experimentação. Por que eu coloquei aqui? Porque o Francis Bacon,
Ele não era o pai do empirismo. Primeiro ele falava em observação. Roger Bacon também, ele foi muito antes, foi bem antes do Francis Bacon, ele também foi um cientista, mas ele era mais voltado para as experiências. Francis Bacon foi um filósofo inglês, cientista, jurista, orador, dentre tantas outras particularidades. Serviu como procurador-geral e como Lord Chanceler da Inglaterra, que mesmo após sua morte, sua obra permaneceu extremamente influente, especialmente como defensor do método científico durante a Revolução Científica. As bases do método científico moderno foram dadas por Descartes, chamando o método cartesiano, afirmando que a natureza deveria ser modificada em favor do homem, sem contudo se fazer valer dos sentidos, que, segundo ele, poderiam não conduzir ao conhecimento verdadeiro. Para Descartes, somente o pensamento e a razão seriam o caminho para o conhecimento, por meio da matemática e da racionalização. Outro aspecto destacado pelo teórico é que para conhecer o todo é preciso dividi-lo em partes, havendo também a necessidade de separar o objeto do observador. Isso realmente hoje é o que mais se usa, é o método cartesiano. Criado por René Descartes, consiste no ceticismo metodológico, ou seja, duvida-se de cada ideia que pode ser duvidada. Descartes instituiu a dúvida, só se pode dizer que existe aquilo que possa ser provado. O próprio Descartes consegue provar a existência do próprio eu quando afirma: penso, logo existo, considerando o ato de duvidar como indubitável. O método também consiste na realização de 4 tarefas. 1. Verificar se existem evidências reais e indubitáveis acerca do fenômeno ou coisa estudada. 2. Analisar, ou seja, dividir ao máximo as coisas em suas unidades de composição fundamentais e estudar essas coisas mais simples que aparecem. 3. Sintetizar, ou seja, agrupar novamente as unidades estudadas em um todo verdadeiro. 4. Enumerar todas as conclusões e princípios utilizados a fim de manter a ordem do pensamento. Então, esse é o método cartesiano, que é muito utilizado, extremamente utilizado pelos pesquisadores. A criação do método científico é atribuída a Descartes, mas suas raízes são mais profundas, voltando a pensadores como Robert Grosseteste, Galileu Galilei, Roger Bacon e Francis Bacon. Descartes, então, elabora um meio criterioso e um conjunto de ferramentas que acredita ser correto para alcançar o conhecimento verdadeiro acerca de todas as coisas. Ele propõe 4 passos, aqui é um resumo. Evidência racional, análise, síntese e controle. Evidência racional. Evitar ou eliminar tudo que é contraditório, aquilo que foge de especulações e concepções errôneas do senso comum que induzem as falhas no modo de pensar. Aceita-se somente aquilo que seja compreendido de forma clara e distinta. Análise. Dividir o objeto de estudo, decompô-lo para compreendê-lo de maneira mais minuciosa possível, facilitando o entendimento das partes do todo. Síntese. Esclarecer as várias partes, o todo, e reagrupá-las, para não perder a noção do conjunto completo. 4. Revisão se os passos foram feitos de forma correta. O método experimental segue algumas etapas. Então, nós vamos lá. Inicialmente, a observação e a dúvida. Depois, levantamento de hipóteses ou respostas provisórias. E, no final, testar essas hipóteses. Ao depender do problema colocado, serão diferentes as formas de testagem das hipóteses, delineando-se o caminho da experimentação. Nesse caso, outras situações experimentais devem ser criadas com vistas a alcançar a estabilidade do resultado obtido, para que se possa atingir a próxima etapa, que é a generalização. Com a segurança e certeza dos resultados obtidos, é possível dizer que o conhecimento produzido é suficiente para que se possa utilizar esse entendimento como verdadeiro em outras circunstâncias, desde que tenham manifestações semelhantes. Daí é que o conhecimento científico produzido se transforma numa lei científica, levando às previsões do comportamento da realidade. Nós podemos falar aqui sobre remédios.
remédios que o ser humano utiliza. Então, eles passam por vários testes, várias experiências com seres humanos, com animais de laboratório, até realmente ele se tornar generalizar a sua contribuição no ser humano. Por exemplo, alguns remédios de dor de cabeça, realmente, você toma e ele passa, ele diminui a pressão cerebral e você melhora realmente essa dor de cabeça. Com isso, podemos apresentar uma definição de ciência como um conhecimento construído a partir da demonstração e da prova, com vistas a buscar respostas para problemas delimitados, utilizando uma metodologia específica. O resultado produzido como conhecimento científico deve ser passível de verificação e, nesse sentido, levar a uma conclusão segura. Como você pode ver, o conhecimento científico exige um compromisso com a verdade, ainda que ela seja relativa, uma vez que é impossível apreender toda a verdade. Isso implica em desenvolver o espírito científico. O espírito científico requer o cultivo do espírito crítico, alerta para a necessidade de se distinguir espírito crítico e espírito de crítica. O espírito crítico requer maturidade, age com ponderação, busca a verdade, tem compromisso com o progresso. O espírito de crítica é superficial, irresponsável, não tem compromisso com a verdade e com o desenvolvimento do ser humano. Muito menos apresentar uma crítica construtiva. Tá? Então, eu tenho espírito crítico. Eu vou a fundo da questão da ciência. E se eu não tenho espírito de crítica, eu vou criticar aquele que foi a fundo. Então, para eu poder criticar, eu tenho que provar que a minha tese é a verdadeira. A ciência e a filosofia são tipos de conhecimento que buscam o melhor entendimento do mundo, da realidade, levando à criação de melhores formas de vida para os seres humanos. A ciência tem características específicas, mas precisa do apoio da ética para melhor orientar suas escolhas. Temos com isso que a ciência é um conhecimento que não é neutro, está vinculado a interesses que nem sempre podem ser considerados justos ou bons para todas as pessoas. Um exemplo disso são as pesquisas científicas envolvendo a clonagem, que até hoje criam grande celeuma e contradição entre os estudiosos. Qualquer homem que lê demais e usa o seu próprio cérebro tem pequenas quedas por hábitos preguiçosos de pensar. Aí está, interessante isso. Qualquer homem que lê demais e usa o seu próprio cérebro tem pequenas quedas por hábitos preguiçosos de pensar. Bem, nem sempre aquilo que a gente lê, a gente pode absorver. A gente precisa pensar. As fontes de conhecimento procedem das diferentes fontes de informação, família, escola, igreja, diferentes formas de comunicação existentes, através da observação dos fatos que acontecem e das lembranças. Esse vídeo aula resumo do AVA está muito completo, mas está muito completo. Vocês vão poder ver e vocês vão, se vocês estudaram a unidade 1, seção 1, unidade 1, seção 2, seção 3, seção 4, vocês vão conseguir compreender de forma muito tranquila este vídeo aula resumo. Mas vocês vão ter que passar. Vocês vão ter que subir a escadinha do conhecimento e ver, e ler, e estudar as 4 primeiras sessões da unidade 1. Saudações, abraços, Croton. Não se esqueçam de fazer as atividades que estão no ambiente AVA dentro do cronograma, não se esqueçam. Não se esqueçam de ver as atividades do livro didático, vocês têm ele no ambiente AVA, vocês podem salvar em PDF, podem ler, por favor, vocês têm que estudar, tá? Daqui a um tempo nós já vamos começar com as provas, nós já fizemos a atividade 1, essa atividade 1, a pontuação já está toda no portal, no ambiente AVA de vocês, das notas, então nós vamos nos comunicando por meio do portal, nós vamos nos comunicando por meio da Vanessa, tá? Eu vou deixá-la sempre a par dos próximos passos, enquanto a gente está em quarentena pelo vírus, tá? Muito obrigada, bons estudos,
e tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Um grande abraço a todos.